Fala pessoal, continuando nossa série sobre o GRO, hoje vamos falar da próxima etapa, o controle de riscos. Caso não tenha visto os dois vídeos anteriores, recomendo que você volte lá atrás e assista a parte 1 e 2 para não pegar o bonde andando. Antes de começarmos, quero pedir a você para sentar o dedo no like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Fechou? Vimos no vídeo anterior a etapa de identificação de perigos e avaliação de riscos. Então é chegada a hora de pensarmos em medidas de controles de risco. Quando pensamos em controle dos riscos, já temos de saber que isso envolve uma série de etapas, como a adoção de medidas de prevenção, a implementação e o acompanhamento dessas medidas e da saúde ocupacional dos trabalhadores, e quando houver, a análise dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho. No item 1.5.5.1.1, a norma estabelece em quais situações é obrigatória a adoção das medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos ocupacionais. A primeira situação se diz respeito a exigências previstas em NRs ou nos dispositivos legais, ou seja, como já vimos no vídeo anterior, caso um NR exigir que uma determinada medida de prevenção deve ser adotada, essa passa a ser obrigatória. Por isso, esteja atento às NRs e a outros dispositivos legais em saúde e segurança do trabalho. Para entendermos melhor como as medidas de prevenção devem ser adotadas, vamos utilizar a NR12 como referência, que estabelece que a implantação de proteções de máquinas deve ser considerada pela organização para aquelas máquinas que ofereçam risco de ruptura de suas partes. Outra situação é quando o nível de risco necessitar que sejam adotadas medidas de controle. Lembra da matriz que utilizamos para medir o nível do risco no vídeo anterior? E a última situação é quando é comprovado a relação entre a atividade e os agravos à saúde do trabalhador por meio do PCMSO. O médico deverá informar o fato aos responsáveis pela PGR, para que os riscos sejam avaliados e sejam tomadas as devidas providências a respeito disso. Todas essas medidas de prevenção devem ser contempladas em um plano de ação, contendo as medidas de prevenção a serem adotadas, aprimoradas ou mantidas, seguindo a hierarquia do controle de riscos. Vejamos. Entende-se por eliminação, eliminar o risco, qualquer probabilidade de ocorrência do acidente, doença ou lesão. Entende-se por substituição, como substituir ou reduzir o risco, como substituir um produto químico por um menos agressivo ou substituir uma máquina ruidosa por uma mais silenciosa. O que se deve pensar nesse item é se realmente esse produto ou essa máquina é essencial para o processo. Minimização por medidas de engenharia. Seria, por exemplo, reduzir a exposição do trabalhador ao risco através de rodízios ou colocar proteção nas partes móveis das máquinas e equipamentos. Muitas vezes, o processo, por mais insalubre que seja, é essencial para a empresa e, apesar de tudo, deverá ser mantido. É nessa hora que a engenharia entrará em ação protegendo as pessoas. Minimização por medidas administrativas. A adoção de medidas administrativas por meio do uso de placas, sinais sonoros, instruções de trabalho, inspeções, manutenções e testes contínuos em equipamentos. E por último, tornar obrigatório o uso do EPI, lembrando que fornecer o EPI é assumir que o risco existe e que o mesmo não está sob controle, mas a verdade é que dificilmente viveremos sem eles. Então, se não tiver jeito, forneça o EPI, que é a nossa última opção. A implantação das medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção. O plano de ação deve contemplar o cronograma de implantação, formas de monitoramento e medição para evidenciar se as medidas adotadas são realmente eficazes. E por hoje, paramos por aqui. Mas ainda não acabou. Semana que vem, não perca, que contarei a vocês tudo o que você precisa saber sobre o monitoramento e a medição das medidas adotadas.
Até lá!